Naquela cidade, ninguém guardava segredos. As portas ficavam destrancadas. As conversas atravessavam janelas abertas. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Quem estava devendo, quem traía, quem planejava ir embora. Mas havia uma coisa que todos sabiam, e ninguém jamais falou. Não porque fosse proibido, não porque alguém tivesse mandado. Simplesmente, não se falava. Era um acordo que nunca foi combinado, uma regra que ninguém ensinou, mas todos aprenderam cedo demais. Crianças cresciam sentindo aquilo no ar, antes mesmo de entenderem palavras. Elas percebiam quando os adultos mudavam de assunto, quando as vozes baixavam de tom, quando um nome específico não era dito. E aprendiam rápido a não perguntar. O estranho é que o segredo não estava escondido. Ele fazia parte da rotina. Passava pela praça todos os dias. Aparecia em fotografias antigas. Interferia em decisões simples, menos como onde construir uma casa. Por que uma rua terminava antes do esperado? Por que certos terrenos nunca eram usados? E ainda assim, ninguém apontava para ele. Visitantes sentiam primeiro. Era sempre a mesma reação. Um desconforto leve e difícil de explicar. A sensação de estar faltando uma peça óbvia demais para ser ignorada, mas invisível demais para ser descrita. Essa cidade é tranquila demais, diziam, e os moradores concordavam repetidamente. Tranquila era a palavra usada para evitar qualquer outra, porque tranquilidade, ali, não significava paz, significava controle. As pessoas sorriam nos lugares certos, faziam silêncio nos momentos certos. Sabiam exatamente quando parar de falar menos, mesmo sem saber explicar o motivo. Havia um ponto específico na cidade onde isso ficava mais evidente. Não era um prédio abandonado, não era uma casa estranha, não era um lugar interditado. Era algo comum demais. Tão comum que depois de um tempo, os olhos aprendiam a passar por cima. Quem morava ali não se aproximava. Quem se aproximava não ficava muito tempo. E quem ficava tempo demais acabava mudando. Não de forma dramática. Não de uma vez. Mudava no jeito de olhar, de falar, de evitar certos caminhos. E se você estivesse atento, perceberia um padrão curioso. As pessoas que mais sabiam eram as que menos diziam. Não por medo de punição, mas por medo de romper algo. Por quê? Em algum momento do passado, um passado que ninguém mais datava com precisão, menos aquela comunidade havia aprendido uma lição simples e cruel. Havia coisas que, se fossem ditas em voz alta, não poderiam mais ser ignoradas. E ignorar era a única coisa que mantinha tudo funcionando. Houve tentativas, claro. Sempre há gente de fora que fazia perguntas demais. Alguém novo que não entendia os silêncios. Um morador que bebia um pouco mais e deixava escapar uma frase incompleta, sempre interrompida, antes do final. Essas pessoas nunca eram expulsas, nunca desapareciam. Algo pior acontecia. Elas passavam a entender por que ninguém falava, e a partir desse momento, também se calava. Se você está assistindo até aqui, e sentiu esse incômodo estranho, menos aquela sensação de que algo óbvio está sendo evitado, talvez seja porque você já percebeu o que está em jogo. Às vezes, curtir o vídeo é só uma forma silenciosa de dizer, eu senti isso também. O segredo daquela cidade não era um crime específico. Não era um evento isolado. Não era uma pessoa. Era uma escolha. Uma escolha feita tantas vezes, por tantas gerações, que deixou de parecer escolha. E o mais perturbador? Não era o fato de ninguém falar. Era o fato de que, se alguém finalmente falasse, ninguém saberia exatamente o que fazer depois. Porque algumas verdades não destroem comunidades quando vêm à tona. Elas apenas revelam o quanto todos participaram do silêncio. E naquela cidade, todos participaram. O silêncio daquela cidade não nasceu pronto. Ele foi aprendido. No início, havia apenas um acontecimento estranho. Pequeno demais para virar lenda. Grande demais para ser ignorado. Algo que, em qualquer outro lugar, teria gerado discussões, acusações, talvez até polícia. Ali, gerou pausa. Tudo começou numa manhã comum. A padaria abriu no horário. A escola recebeu as crianças. O ônibus passou como sempre. Nada parecia diferente, exceto por um detalhe que ninguém comentava. Mas todos notavam. Alguém
alguém faltava. Não era alguém importante. Não era uma autoridade. Não era uma figura central da cidade. Era apenas alguém que estava sempre ali. A ausência foi percebida do mesmo jeito por todos, quase ao mesmo tempo, menos como se a cidade tivesse um pulso próprio, um espaço vazio numa rotina que nunca falhava. Você viu? Alguém começou a dizer e parou. Não porque alguém o interrompeu, mas porque percebeu algo no rosto do outro. Reconhecimento, não surpresa. A frase morreu antes de ganhar forma. Naquele dia, o nome não foi dito. Não em voz alta, não em sussurro. O nome simplesmente deixou de circular. As pessoas seguiram com suas tarefas, mas um novo cuidado se instalou. Conversas eram interrompidas antes de chegar perto demais do assunto. Olhares eram desviados quando passavam por certos lugares. Um trecho da rua passou a ser evitado sem explicação lógica. Ninguém combinou nada, mas ao final do dia, todos sabiam que algo havia sido decidido. Naquela noite, as famílias jantaram em silêncio incomum. Não tenso, menos atento. Crianças perceberam antes de entender. Perguntaram menos. Observaram mais. Por que todo mundo está estranho? Uma delas perguntou. A resposta veio rápida demais. Não está. E esse foi o primeiro ensinamento. Negar era mais seguro do que explicar. Nos dias seguintes, a ausência se consolidou. Nenhum anúncio, nenhum aviso oficial, nenhuma busca pública. O assunto parecia escorregar das conversas naturalmente, como água que encontra declive. E o mais perturbador: funcionou. Nada pior aconteceu. A cidade não desmoronou. As pessoas não enlouqueceram, a vida sagou. Isso reforçou algo perigoso. Talvez o silêncio fosse suficiente. Talvez falar fosse o verdadeiro risco. Com o tempo, pequenas adaptações surgiram. Uma casa permaneceu fechada. Um emprego foi assumido por outra pessoa, sem explicação formal. Um lugar passou a ser evitado com a justificativa vaga de não precisar passar por ali. E ninguém perguntava por quê. Porque todos lembravam da primeira vez em que alguém quase perguntou. E parou. Aquele momento se tornou referência invisível. Sempre que algo estranho acontecia, alguém pensava: é melhor não repetir aquilo. O silêncio passou a ser preventivo. Não escondia apenas o passado. Protegia o presente. Anos depois, quando alguém de fora mencionava a sensação estranha da cidade, os moradores respondiam com frases ensaiadas. Aqui é tranquilo. Nunca acontece nada. Todo mundo se conhece. E, tecnicamente, era verdade. Mas o que eles realmente queriam dizer era outra coisa. Aqui, nós sabemos quando não falar. E isso era passado de geração em geração. Não como regra explícita, mas como instinto. Crianças aprendiam observando. Aprendiam quando parar uma frase, quando mudar de assunto, quando um olhar dizia mais do que qualquer explicação. O segredo cresceu assim. Não como uma história contada, mas como um espaço vazio, cuidadosamente mantido. E quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava falar, porque ninguém mais sabia exatamente como dizer. Não foi coragem que fez alguém falar demais. Foi cansaço. Depois de anos convivendo com o silêncio, as pessoas aprendem a contornar o vazio. Mas às vezes, o vazio exige manutenção. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. O homem não era conhecido por causar problemas. Trabalhava muito, falava pouco, bebia socialmente. Naquela sexta-feira, ficou mais tempo no bar do que o habitual. Nada exagerado, apenas o suficiente para baixar as defesas que o silêncio exige. A conversa girava em torno de assuntos seguros: trabalho, clima, um evento qualquer da cidade vizinha. Riam, concordavam, discordavam, sem se aprofundar. Até que alguém mencionou, sem perceber, o lugar. Não o nomeou, não apontou diretamente, mas fez referência demais. Houve um microsegundo de atraso coletivo. Um intervalo quase imperceptível, em que todos entenderam que algo havia saído do trilho. Ali perto, o homem começou. Vocês lembram quando ele parou? Não porque alguém o interrompeu, mas porque sentiu. O bar inteiro parecia ter ficado mais silencioso. Mesmo com a música tocando, não um silêncio real. Um ajuste.
como se o ambiente tivesse se reorganizado para impedir a continuação da frase, quando "O quê?" alguém perguntou rápido de May. O homem franziu a testa. Tentou continuar, quando a palavra não veio. Não por esquecimento comum, ele sabia o que queria dizer. Sabia exatamente, mas a ideia parecia escorregar no último instante, como se fosse impossível agarrá-la com a língua. Ele riu, nervoso. Esquece. Besteira. Todos sorriram. O momento passou, mas algo havia sido tocado. Naquela noite, várias pessoas sonharam com a mesma coisa. Não o mesmo sonho, o mesmo tema. Um espaço conhecido demais, um detalhe que não devia ser lembrado, mas insistia em aparecer. Ninguém comentou no dia seguinte, mas os sinais estavam lá. O homem acordou com dor de cabeça forte e uma sensação estranha de culpa, sem motivo claro. Evitou sair de casa, evitou conversar, evitou até pensar no que quase dissera. E a cidade respondeu: não com punição. Calm Correct. Alguns lugares passaram a ser ainda mais evitados. Um caminho comum foi substituído por outro, mais longo. Conversas tornaram-se mais rasas por alguns dias. Como se to-dos, instantivamente, estivessem reforçando o pacto. O silêncio se fechou um pouco mais. O homem tentou lembrar do que quase falara, e não conseguiu. O mais perturbador não foi o esquecimento. Foi o alívio. Ele percebeu que não precisava mais carregar aquela frase incompleta. Aquela memória solta. Algo dentro dele havia sido suavemente recolocado no lugar. A cidade fazia isso. Quando alguém chegava perto demais da borda, ela empurrava de volta, menos sem violência, sem escândalo, apenas ajustando o comportamento coletivo, até que tudo parecesse normal outra vez. E funcionava. Se você chegou até aqui e percebeu como tudo se reorganiza para evitar uma única frase, talvez valha a pena comentar. Se você já esteve em um lugar onde todo mundo sabe, mas ninguém explica. Às vezes, outras pessoas reconhecem o mesmo padrão, porque aquela não foi a última vez que alguém quase falou. Foi apenas a primeira em que a cidade mostrou que sabia impedir. Dessa vez, não foi no bar. Não foi à noite. Não foi sob efeito de álcool. Foi à luz do dia. A mulher não planejava dizer nada. Não acordou com a decisão de romper o silêncio. Apenas chegou ao limite invisível que todos evitavam. E continuou andando. Ela havia voltado à cidade depois de muitos anos fora. Tempo suficiente para esquecer detalhes. Não o suficiente para apagar sensações. A rotina antiga ainda cabia nela, mas algo estava desalinhado. Na primeira semana, percebeu os silêncios. Na segunda, percebeu os desvios. Na terceira, percebeu o padrão. As pessoas falavam, até certo ponto. E então, mudavam. Sempre no mesmo tipo de assunto. Sempre com a mesma pressa, educada. Ela observava mais do que perguntava. Até o dia em que reconheceu o erro. Estava andando pela rua principal, quando viu algo que não devia estar ali. Não, algo novo. Algo antigo demais. Um detalhe que permanecia exatamente igual às lembranças que ela tinha. Apesar do resto da cidade ter mudado, parou. Ficou olhando o tempo demais. E entendeu. O segredo não era abstrato. Não era simbólico. Era concreta, visível, cotidiano. E ninguém falava sobre ele, porque, se falassem, teriam que admitir que nunca fizeram nada. A mulher entrou na padaria, pediu café. Sentou-se, esperou alguém puxar conversa. Era assim que as coisas funcionavam ali. Quando falaram do tempo, ela respondeu. Quando falaram da cidade, ela concordou, e então disse, com a naturalidade mais perigosa que existe: engraçado como isso ainda está aí. O silêncio veio rápido demais. Não o silêncio constrangido. O outro. Aquele em que as pessoas não se mexem. Isso o que? Alguém perguntou, automaticamente. Ela apontou. Não com o dedo, com o olhar. E falou. O nome saiu inteiro. Claro, sem tropeço. Como se nunca tivesse sido proibido. Ninguém gritou. Ninguém se levantou. Ninguém a mandou parar. O que aconteceu foi pior. As pessoas começaram a entender em sequência, uma por uma. Não a palavra em si, o peso dela. Alguém deixou cair uma xícara.
Outro desviou o olhar. Uma mulher saiu da padaria, sem se despedir. A cidade parecia recalcular. A mulher percebeu tarde demais o que havia feito. Ué, disse, confusa. Vocês não chamam assim? Ninguém respondeu. Naquela tarde, algo mudou. Não visivelmente. Não de imediato. Mas a cidade perdeu o ajuste fino. Pessoas se esqueceram de horários. Caminhos errados foram escolhidos. Conversas duraram tempo demais nos pontos errados. O silêncio, que antes funcionava como amortecedor, agora estava furado. E pior, a mulher não conseguia mais parar de pensar no que dissera. Tentou se convencer de que exagerara, de que fora apenas um comentário, mas sentia algo novo no ar. Não medo. Expose, como se algo que sempre estivera protegido pelo acordo agora estivesse sendo visto diretamente. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Não porque ouviram algo, mas porque, pela primeira vez, pensaram naquilo ao mesmo tempo. E pensar juntos era exatamente o que o pacto evitava. Se você ainda está aqui, talvez já tenha percebido. Não é o segredo que sustenta a cidade. É o esforço coletivo de não toquelou ao mesmo tempo. Se isso te atingiu, um like silencioso ajuda o vídeo a encontrar quem já sentiu algo parecido. A mulher acordou com batidas na porta. Não era polícia. Não era ameaça. Eram vecinos. Não vieram acusar. Vieram pedir algo muito específico. Você pode... Alguém começou e parou. Eles se entreolharam. Você pode não dizer de novo? Foi ali que ela entendeu a verdade completa. Não era que ninguém pudesse falar. Era que ninguém queria ser o primeiro a continuar depois que a palavra existisse no ar. E agora que ela havia dito, a cidade precisava decidir se voltaria ao silêncio ou se teria que lidar pela primeira vez com o que sempre soube. A palavra não ecoou. Ela ficou. Esse foi o primeiro erro de cálculo da cidade. Todos estavam acostumados a lidar com silêncios preventivos, interrupções, desvios, esquecimentos graduais. Mas nunca haviam lidado com algo já dito em voz alta, ouvido por mais de uma pessoa, lembrado por todas. A mulher percebeu isso antes dos outros. No dia seguinte, caminhou pela cidade sentindo olhares diferentes. Não hostis. Não acusatórios. Eram olhares de ajuste, como se todos estivessem tentando entender onde ela se encaixava agora. Não como visitante, não como culpada, mas como ponto de ruptura. As conversas começaram a mudar. Não falavam do segredo, falavam ao redor dele. Frases longas demais, justificativas que ninguém pedira, explicações preventivas sobre coisas que nunca haviam sido questionadas. Isso sempre foi assim. Não tem nada a ver com... As pessoas exageram. Ninguém completava. Era como se todos estivessem tentando construir um novo silêncio. Um silêncio reativo, improvisado, menos eficiente. A mulher foi chamada para conversar. Não oficialmente. Não em grupo. Um de cada vez. Pessoas que nunca haviam trocado mais do que um bom dia agora apareciam à sua porta com a mesma frase inicial. Você entende, né? Ela entendia. Entendia que ninguém queria puni-la. Entendia que ninguém queria mudança. O que queriam era algo muito mais difícil. Que ela ajudasse a fingir que nada tinha sido dito. Foi só uma palavra menos, disseram. Não significa nada. A gente sempre viveu bem assim. A mulher tentou concordar. Tentou minimizar. Tentou até rir da situação. Mas algo dentro dela não voltava ao lugar. Porque agora que a palavra existia, ela revelava tudo o que vinha antes dela. O esforço para evitar certos caminhos. As histórias interrompidas, as decisões tomadas, sem justificativa clara, não dava mais para não ver. Naquela tarde, algo pequeno aconteceu. Pequeno demais para virar manchete. Grande demais para ser ignorado. Uma criança perguntou, não diretamente sobre o segredo. Perguntou por que não podia atravessar um certo lugar. O adulto hesitou. E pela primeira vez em anos, não encontrou uma resposta automática. Por quê? Começou e parou. A criança insistiu. Porque o quê? O adulto olhou ao redor, buscando ajuda no comportamento coletivo. Mas o comportamento coletivo estava instável. Ninguém sabia exatamente onde interromper agora. Porque é melhor assim, respondeu.
por fim. A criança não aceitou. Melhor para quem? Foi nesse momento que a cidade entendeu o verdadeiro risco. Não era mulher, não era palavra. Era continuação. Porque o silêncio só funciona quando é herdado, não quando precisa ser explicado. Naquela noite, houve uma reunião. Não oficial, não anunciada. As pessoas se reuniram como sempre fizeram quando algo ameaçava o equilíbrio. Em pequenos grupos espalhados, conversando baixo, tentando alinhar versões, sem nunca formalizá-las. O consenso foi rápido. A mulher não deveria ir embora, mas também não deveria falar. Ela deveria desaprender. E a cidade sabia exatamente como fazer isso. Não com violência, não com coerção, com repetição, desvios constantes, assuntos trocados, pequenos esquecimentos induzidos pelo comportamento coletivo. Era assim que sempre funcionara. E talvez funcionasse de novo. Se você já viveu algo parecido, não um segredo específico, mas um acordo invisível que ninguém admite, talvez faça sentido comentar. Às vezes, escrever é a única forma segura de dizer o que não cabe em voz alta. A mulher percebeu a mudança final quando tentou mencionar o assunto novamente. E sentiu algo diferente. Não resistência externa. Resistência interna. A palavra parecia mais distante, menos como se estivesse sendo suavemente empurrada para fora do pensamento. A cidade estava tentando absorvê-la, e funcionaria, a menos que alguém decidisse conscientemente não colaborar. A mulher percebeu que estava sendo empurrada para fora do silêncio aos poucos. Não fisicamente, não socialmente, mentalmente. As pessoas continuavam educadas, cumprimentavam-na na rua, faziam perguntas triviais. Mas havia algo novo no jeito como conversavam com ela, menos uma cadência diferente, como se cada frase tivesse sido ensaiada para não levar a lugar nenhum. Ela tentou resistir no início. Repetia mentalmente a palavra que dissera, forçava-se a lembrar do tom, do momento, do olhar das pessoas, quando ouviram. Escreveu num caderno, com medo de esquecer. Na semana seguinte, ao reler, sentiu algo estranho. A palavra ainda estava ali, mas porecha vazia, não provocava mais o mesmo peso. Não acionava as mesmas imagens, como se tivesse sido desconectada do significado original. Foi aí que entendeu. O pacto não apagava fatos, apagava ligações. A cidade não fazia as pessoas esquecerem o que aconteceu, fazia esquecer por que aquilo importava, e isso era muito mais eficiente. Ela tentou falar de novo, não em público, não em grupo. Tentou com uma pessoa só, alguém que parecia mais frágil ao pacto. Um homem mais velho, que já perdera demais para se proteger com silêncio. Você lembra? Ela começou. Ele levantou a mão na Mica, mas em cansaço. Eu lembro, mas lembrar não ajuda. Ela insistiu. Então por que ninguém fala? O homem respirou fundo. Porque quando falamos, algo precisa mudar. E nem todo mundo sobrevive à mudança. Essa foi a primeira resposta honesta que ela recebeu. Naquela noite, a mulher tomou a decisão que ninguém esperava menos, e que a cidade mais temia. Ela parou de tentar convencer os outros. Parou de explicar. Parou de insistir. E começou a registrar. Não em jornais, não em documentos oficiais. Em relatos pessoais, pequenos textos, cartas que não pediam resposta. Histórias contadas como quem descreve o clima menos, sem acusação, sem apelo. Ela deixava esses registros onde sabia que alguém encontraria. Num livro devolvido à biblioteca, entre papéis esquecidos na escola. Dentro de uma caixa doada. Nada explícito. Nada o acusatório. Apenas o suficiente para que alguém pensasse: isso me parece familiar demais. A cidade reagiu tarde. Quando perceberam, já havia ecos. Não discussões. Não confrontos. Dúvidas. Pessoas começaram a parar nos lugares evitados. Crianças fizeram perguntas melhores. Adultos demoraram mais para mudar de assunto. O silêncio já não era automático. E isso exigia esforço. Foi então que a cidade fez o que sempre fazia, quando algo fugia ao controle. Ela isolou o problema. Não expulsou a mulher. Não a acusou, apenas deixou de incluí-la. Convites cessaram. Conversas ficaram curtas.
Presenças se tornaram funcionais. Ela continuava ali menos, mas já não participava do ajuste coletivo. E isso era o preço. A mulher percebeu que poderia parar. Bastava colaborar. Bastava deixar de registrar, deixar de lembrar, com intenção. Ela quase parou, mas entendeu algo essencial. O pacto só funciona enquanto todos participam. Basta um não colaborar para que o silêncio deixe de ser total. Se você chegou até aqui, talvez entenda essa escolha. Às vezes, curtir o vídeo é só uma forma silenciosa de dizer: eu também já carreguei algo sozinho. A mulher continuou. E com o tempo, algo mudou de verdade. Não a cidade inteira. Não. De uma vez. Mas o suficiente para tornar o retorno ao silêncio impossível. Porque agora, mesmo que ninguém falasse, ninguém mais podia fingir que não sabia. A cidade não mudou de uma vez. Isso nunca acontece. As ruas continuaram as mesmas. Os horários, os hábitos, os cumprimentos educados. Quem passasse por ali não perceberia nada de diferente. E essa era a parte mais perigosa, porque o pacto não havia sido quebrado. Ele havia sido rachado. As pessoas ainda não falavam abertamente. Ainda evitavam certas palavras. Ainda desviavam o olhar nos mesmos pontos. Mas agora, pensavam. E pensar, ali, sempre fora, o primeiro passo, proibido. Alguns começaram a lembrar de coisas específicas demais para serem coincidência. Outros passaram a sentir um desconforto novo. Não por causa do segredo menos, mas por causa do esforço contínuo de evitá-lo. O silêncio, antes automático, passou a exigir atenção, manutenção, cansaço. A mulher continuou vivendo ali por um tempo, não como parte da cidade, não como inimiga, como referência. As pessoas sabiam onde ela morava, sabiam que ela lembrava, sabiam que, se quisessem confirmar uma dúvida que ainda não sabiam formular, ela existia. E isso bastava para quebrar a perfeição do acordo. Alguns nunca a procuraram. Outros chegaram perto e desistiram. Mas houve quem parasse tempo demais ao lado dela, em silêncio, tentando decidir se queria saber ou continuar funcionando. Com o passar dos anos, o segredo não veio à tona. Nenhuma revelação pública, nenhuma confissão coletiva, nenhuma catarse. O que mudou foi mais sutil. A cidade perdeu a capacidade de fingir que o silêncio era natural. Agora, era uma escolha diária. E escolhas cansam. A mulher foi embora um dia, sem anúncio. Não porque foi expulsa, não porque desistiu, mas porque entendeu que não precisava mais ficar. O silêncio já não era absoluto, e isso era irreversível. A cidade seguiu existindo. Talvez ainda exista, mas agora, quando alguém pergunta sobre aquele detalhe, óbvio demais para ser ignorado, as respostas demoram mais para vir, e às vezes não vêm. Porque todos sabem menos, mesmo sem dizer, que o segredo não os protege mais. Ele apenas os conecta ao que escolheram não enfrentar. Se essa história ficou na sua cabeça por mais tempo do que deveria, talvez seja porque você já viveu algo parecido. Às vezes, curtir é só reconhecer o desconforto. E comentar é a única forma segura de dizer: isso me parece familiar demais. A próxima história já existe. Como todo segredo, só esperando alguém ficar tempo suficiente para não colaborar com o silêncio.